Olá pessoal, vamos para a aula 143. Nós vamos começar com a questão de número 12 da Unicamp São Paulo. O sistema de freios ABS do alemão Anti-Blocker Bremssystem, não deve ser essa a pronúncia, claro, né? Impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste dos pneus. Não havendo deslizamento, a distância do pneu... Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática, coisa que nós já discutimos nas nossas aulas. E seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético entre os pneus e a pista, estático entre os pneus e a pista, é 0,8 e o cinético 0,6, sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa do carro, 1.200 kg. O modo da força de atrito estático máxima e a força de atrito cinética são respectivamente quanto? Então tá, uma questão relativamente simples, tá? Nós temos aqui um carro, esse carro aqui, ele está em movimento e vai parar, vai frear, tá? Quando ele freia, tem uma força de atrito estático contrária ao movimento dele, que faz ele frear. Essa força de atrito estático é quando as rodas não derrapam, e a cinética é quando ela derrapa. Ele quer fazer justamente um comparativo de quando o máximo para derrapar e quando está deslizando, tá? Então o que vai acontecer aqui? Ele pede o cálculo das duas forças de atrito. Ele me dá o coeficiente de atrito estático, que é 0,6, e, estático 0,8 e o cinético 0,6, tá? Bom, como eu calculo a força de atrito estático máxima, a máxima antes de derrapar? É o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Notem que a força, ele me deu a massa do carro, sendo 1.200 kg. Portanto, eu tenho o peso do carro. Lembre que o peso em newtons na Terra é pegar a massa, a massa, 1.200, e multiplicar pela gravidade, que é 10. Então vai um zerinho a mais aqui. 12.000 newtons é o peso. A normal também vale nessa situação, porque tem peso para baixo e normal para cima. 12.000 newtons. Ou seja, agora é só fazer a conta aqui, não vai ser muito difícil. Então a força de atrito estático máxima é 0,8 vezes 12.000 newtons. Tá? Então agora tem que fazer aqui 0,8 vezes 12, que dá 0,8 vezes 12, 9,6. A força de atrito estático máxima, só resolver aqui essa matemática, dá 9.600 newtons. Notem que o ideal, quando tu pisa no freio, é que tu nunca ultrapasse essa força aqui de atrito estático máximo. Sempre quando tu pisa no freio tem que ter uma força de atrito menor do que essa. Porque se ultrapassar essa, vira cinético, coisa que tu não quer. O Anti-Block System, no ABS, ele nunca deixa ultrapassar essa força de atrito estático máxima. Essa é a ideia do ABS. Já a força de atrito cinético, então notem, essa é a máxima, eu não quero ultrapassar essa. Agora, se tu ultrapassar, se derrapar, a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. Nota que o coeficiente cinético é menor, então vai dar um número menor a força de atrito cinético, que é o quê? É o 0,6 vezes o 12.000 newtons. Isso aí vai dar exatamente 6 vezes 12 é 72, então 0,6 vezes 12 vai dar 7.200 newtons a força de atrito cinético. Tá? Então, tá aí. O que é o sistema ABS? Eu não quero que o atrito estático vire cinético, por isso que eu não quero que esse valor seja ultrapassado. Tá? Porque se ultrapassar, começa a derrapar, deslizar as rodas,
e vira cinético, que é menor. Então a frenagem vai por e aí tu perde a estabilidade do carro, né? Então essa é a moral do ABS, questão de número 12 da Unicamp em São Paulo. UEL, Paraná, questão número 13. Um bloco de madeira pesa 2 vezes 10 na 3 newtons. Para deslocá-lo sobre uma mesa horizontal com uma velocidade constante, ó, o estado mecânico, é necessário aplicar uma força horizontal de intensidade 1 vezes 10 na 2 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale quanto? Questão legal, né? Então tem um bloco, esse bloco aqui ele tem um peso. O peso dele é 2 vezes 10 na 3 newtons. Então 2 vezes 10 na 3 newtons. Aí eu tenho a normal. Daqui é normal. Aí a normal vale a mesma coisa, 2 vezes 10 na 3 newtons. Porque só tem peso para baixo e normal para cima. Ele diz que é aplicada uma força de 1 vezes 10 na 2 newtons. 1 vezes 10 na 2 newtons, tá aqui a força, tá? E é dito para nós o estado mecânico. Qual é o estado mecânico? O estado mecânico é que esse movimento, está se movimentando aqui esse corpo, tá? E ele se movimenta com velocidade constante. Qual é a conclusão que tu chega quando ele diz para nós que a velocidade é constante? Se a velocidade é constante, a aceleração vale zero. E se a aceleração vale zero, conta para mim quanto vale a força resultante. A resultante vale zero. Bom, então é só essa força que tem para a direita? Não, né? Se tivesse só essa, a resultante ia ser 1 vezes 10 na 2. A resultante é zero, não pode sobrar força. Mas como é que isso é possível? Isso é possível porque tem contrário ao movimento, uma força de atrito cinético ou dinâmico. Ele chamou de dinâmico aqui nessa questão. Vou chamar de força de atrito dinâmico. Agora, se a resultante é zero, a força de atrito dinâmico é maior, menor ou igual a 1 vezes 10 na 2? Responde aí. Maior, menor ou igual? Resultante zero, pessoal. Resultante zero. Então a força de atrito tem que valer a mesma coisa que a força F. Porque se a força de atrito valesse menos, ia ter resultante. Se ela valesse mais, ia ter resultante. Eu não quero que tenha resultante. Por que eu não quero que tenha resultante? Porque a velocidade é constante. Então a força de atrito dinâmico, 1 vezes 10 na 2 newtons. Tá, vamos fazer a conta agora. Ele me pediu o coeficiente de atrito, né? Então vamos lá. Força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico. Ele chama de dinâmico, então só trocar, não tem problema. Dinâmico e cinético é exatamente a mesma coisa. Tá? Então nós vamos calcular aqui o módulo da força de atrito dinâmico. Desculpa, o coeficiente de atrito dinâmico. Força de atrito dinâmico eu sei que é 1 vezes 10 na 2 newtons. Normal, 2 vezes 10 na 3 newtons vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Então, 2 vezes 10 na 3 está multiplicando. Vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1 vezes 10 na 2 newtons dividido por 2 vezes 10 na 3 newtons. Está aqui o valor do coeficiente de atrito dinâmico. Aqui é legal que a gente está vendo ó, que Newton corta com Newton e é adimensional o coeficiente. 1 sobre 2 é 0,5. Então 1 dividido por 2, 0,5 vezes 10 na 2 dividido por 10 na 3, ó a aula lá, né, matemática básica. É o de cima, expoente de cima, menos de baixo. 2 menos 3, mantém a base, menos 1. Vamos ver, a resposta tá ali, ó. Tá assim, ó, coeficiente de atrito dinâmico igual a 5, ó, vírgula para a direita diminui o expoente, 10 na menos 2. 5 vezes 10 na menos 2, o gabarito é boa. Gabarito é A de Argentina, tá bom? Então 13, A de Argentina, 5 vezes 10 na menos 2. Vamos para 14, PUC Rio Grande do Sul. Então questão 14, PUC Rio Grande do Sul. Um menino de 20 kg desliza de pé num piso cerâmico. Então desliza, tá deslizando.
cerâmico horizontal com velocidade inicial de 10 metros por segundo, parando após percorrer 4 metros. Nessas condições, o módulo da força de atrito média que atuou sobre o menino durante o deslizamento foi de quanto? Então, na questão 14, o menino estava deslizando, vamos colocar aqui um menino ideal. Tá aqui o menino ideal, é um bloco. Não interessa, né, o que é, né? Se é um menino, o que é. Mas a velocidade inicial era de 10 metros por segundo. E a velocidade final é de 0, termina com 0. E houve um deslocamento, um ΔS de quanto? 4 metros, tá? Notem que quem fez o menino frear foi a força de atrito cinético, porque ele estava deslizando. Parecido assim, ó. Não sei se você já fez essa brincadeira quando era pequeno. Tu tá de meia, aí tu dá uma corrida e tu desliza de meia quando aí tu vai parando. Então tu tinha uma velocidade inicial e foi parando. É bom revisar a infância, né? Coisa boa, né? Quando só fazia isso, não tinha que ficar aqui escutando aula de física para passar no vestibular, passar no Enem, né? Ou passar, aí tem gente que olha aí na faculdade, né? É o tempo bom, né? Voltando à aula aqui. Então a força de atrito é que fez tu frear. Então notem que nessa situação aqui, a força de atrito, peso e normal se anularam. Peso e normal se anularam. Tá aqui. A força resultante que fez o menino frear é a força de atrito cinético. Então, nota que eu não tenho coeficiente de atrito, eu não tenho como fazer, porque ele pede isso, ó. Ele pede qual é a força média de atrito. Mas nota, eu não tenho como fazer μ vezes normal, porque eu não tenho μ. Então, eu tenho que verificar que, na verdade, nessa situação, a força que freou foi a força de atrito. Ela é a resultante. Só que força resultante, como é que eu calculo força resultante? Não é a massa vezes a aceleração? Aí, massa vezes a aceleração. A massa do menino eu tenho, 20 kg. E a aceleração eu tiro desse problema de cinemática. Ó. Inicial 10, final 0, ΔS igual a 4 metros. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o problema. A melhor opção aqui, como não envolveu o tempo, é Torricelli. Ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Eu faço um Torricelli porque daqui eu tiro a aceleração para usar na dinâmica. Então velocidade final 0, 0 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é 4. Então aqui eu vou ter 0 igual a 100 mais 8 vezes A. Menos 100 é igual a 8 vezes A. Então A é igual a menos 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 é 50 por 4. Tá? 50 por 4 é 25 por 2. Isso aqui dá menos 12,5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu sei a aceleração. Então agora eu vou saber a força resultante. Até melhor deixar 25 meios. Quer ver? Por que é melhor deixar menos 25 meios? Tá? Você vê que eu botei um sinal ali, né? Esse sinal aqui, pessoal, ó, 25 meios metros por segundo ao quadrado. Esse sinal é porque a aceleração está contrária ao movimento, ela está freando. Nunca se esqueça que aqui, quando eu vou fazer agora aqui, ó, então fiz a cinemática, tá? Vamos fazer a dinâmica agora, vou usar aquele cantinho ali. FR é igual a M vezes A, mas a resultante nesse problema é a força de atrito. Então a força de atrito, ó, a FAT em módulo, tu vê que aqui está vetor. Agora eu tirei o vetor de cima, é a massa vezes o módulo da aceleração. Então o menos não vai lá, ele não coloca o referencial aqui. Ao colocar o módulo, eu já estou dizendo, é sempre positivo. Então o que acontece? Ó? A força de atrito em módulo é a massa que ele me deu no problema, 20 kg, vezes 25 sobre 2. Por isso que eu deixei aquele 2 embaixo, ó, porque 20 por 2 dá 10. 10 vezes 25, a força de atrito vai dar 250 newtons. Está ali, D de Dinamarca para a questão de número 14, tá? Então, vamos para a de número 15.
questão de número 15, nós temos o seguinte. Dois corpos A e B de massa 3 kg e 6 kg, MA 3 kg, MB 6 kg, estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito conforme a figura. Então tá, então questão número 15 tem aqui figurinha clássica de uma roldana, um bloco, tá aqui. Depois que tu fez uma vez esse tipo de problema, tu nunca mais erra. Isso aí é um problema clássico, né, que aparece de vez em quando, reaparecem aí na tua prova, tá? Então, MA igual a 3 kg, MB igual a 6 kg, e aí ele diz assim, ligados por um fio ideal sem atrito. Entre o corpo A e o apoio há um atrito, cujo coeficiente só pode ser aqui, ele está deslizando, ó, tá? Então o coeficiente é atrito cinético, 0,5. Considerando G igual a 10, então te deu que a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ele pergunta qual é a aceleração dos corpos, tá? E qual é a força de tração no fio. Então vamos ver aqui qual é primeiro a aceleração desses dois corpos, tá? Bom, forças atuantes, vamos lá. O programa de dinâmica começa com as forças atuantes. Peso de B. Peso de B, massa 6 vezes 10. Massa vezes gravidade, 60. Então peso de B eu já sei, 60 newtons. Peso de A, massa de A 3 vezes a gravidade, peso de A 30 newtons. Massa vezes gravidade. Normal em A também é 30 newtons, porque só tem uma para baixo e outra para cima. Corda, se nós temos uma corda, nós temos uma tensão aqui e na outra ponta da corda a mesmíssima tensão, a mesma tensão. E ele falou que tem atrito, então tem uma força se opondo ao movimento ali, que é a força de atrito. Eu sei calcular a força de atrito. A força de atrito em A é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal em A. Então, como eu sei o coeficiente, eu sei a normal, vamos lá. A força de atrito eu sei o valor dela também. É 0,5 vezes a normal, que é 30. Então tá ali, já sei a força de atrito. A força de atrito em A vale 15 newtons. 15 newtons. Fechou? E ela é contrária ao movimento. Então 15 newtons contrária ao movimento. Bom, aí eu tenho um sistema de massas. Ou eu faço duas equações de duas incógnitas, ou eu faço para o blocão. Lembrem que o blocão é A mais B, e quando eu faço A mais B, a força que liga os blocos jamais será do sistema. Então, tensão não pode ser do sistema. Normal de A e peso de A se anulam. Então tem uma briga entre o 60, querendo fazer isso aqui girar assim, e o 15 no sentido contrário. Então, como é que nós vamos achar aqui a aceleração do sistema? Força resultante no sistema é a massa do sistema vezes a aceleração. Então, essa não pode ser. Essas duas se anularam. Então é 60, a maior, menos a menor, 15, massa do sistema. Soma das massas, 3 mais 6, 9 é igual a vezes A. Então, 45 é igual a 9 vezes A. 45 sobre 9, porque o 9 estava multiplicando, passa dividindo. Então nós temos aí a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, agora eu escolho. Eu posso escolher tanto o bloco A quanto o bloco B, porque a tensão aqui nessa ponta aqui, do lado A, é igual a tensão aqui nessa ponta. Vamos escolher esse aqui, ó, talvez. Né? Então, podia escolher o A, não tem problema. Porque agora eu já sei a aceleração do sistema. A acelera para a direita com 5 metros por segundo ao quadrado e B acelera para baixo com 5 metros por segundo ao quadrado. FR no B é a massa de B vezes a aceleração. Se o B acelera para baixo, responde para mim quem é que é maior, o peso ou a tensão? O peso está sobrando para baixo. Então é 60 menos T igual massa de B só, agora só massa de B. 6 vezes 5. Então 60
menos t é igual a 30, menos t é igual, ó, mais 60 vai por lá como menos 60, 30 menos 60. 30 menos 60 é menos 30. Conclusão, a tensão vale 30. Menos t, ó, menos t igual a menos 30, tensão igual a 30 newtons. Então a alternativa fechou 15A de Argentina. Vamos para a última questão. Vou até apagar aqui já o revisando conteúdo. Última questão aí do revisando conteúdo, a parte 2, ficha 2. Mackenzie, São Paulo. Uma pequena caixa está escorregando sobre uma rampa plana inclinada de um ângulo θ com a horizontal, conforme ilustra a figura. Então, na questão de número 16, tem um plano inclinado, um corpo desliza num plano inclinado, massa m, ângulo θ. Ele diz para nós assim: sua velocidade escalar varia com o tempo segundo o gráfico dado. Então, sua velocidade varia de acordo com o gráfico dado. A velocidade começa em 0 e vai crescendo. Nota que é um MUV. Por que é um MUV? Porque o gráfico é uma reta, aceleração constante. Tá? Opa, só um pouquinho. Ele não me mostra iniciando de 0. Vou cuidar aqui, eu desenhei errado. Ele não me mostra iniciando de 0. Me mostra iniciando. Na verdade, nem mostra encostando aqui no eixo, mas ele me mostra assim, ó. Ele mostra dois intervalos de tempo. Ele mostra intervalo 1, a velocidade é 3 metros por segundo. Aqui está em metros por segundo, aqui está em segundo. E depois no tempo 3, ele me mostra a velocidade 7. Mostra o número 7. A partir do gráfico eu acho a aceleração. Sua velocidade escalar varia de acordo com o gráfico. Considerando que o módulo da aceleração é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que seno de θ é 0,6, seno de θ é 0,6, e cosseno de θ é 0,8. Então, cosseno de θ, 0,8. Então, me deu os valores de seno e cosseno. O coeficiente de atrito cinético entre as superfícies de contato vale quanto? Então, tem atrito. Quanto vale esse atrito? Nota que ele está deslizando, né? Ele está indo rampa abaixo. Quais as forças? Olha só, como é que eu comecei o problema? Quais as forças que eu tenho atuando num corpo num plano inclinado? Primeira, peso. Só que ao invés de botar o peso para baixo, o que nós fizemos num plano inclinado? Já colocamos uma rampa abaixo, que é o Px, e colocamos uma rampa adentro, penetrando no plano PY. Fechou? Aí nós colocamos aqui também, ó, uma normal perpendicular ao plano. E nós colocamos uma força de atrito contrária ao movimento. Tá? Contrária ao movimento. Notem que a aceleração está variando a velocidade. Então tem força resultante. Tá? E a força resultante é rampa abaixo. Tá? Vamos dividir em duas partes. Olha só. Eu sei que por um lado, normal é igual a PY. Por quê? Porque não há resultante nessa direção. Então a normal é o peso, lembra? Px está descendo o plano. Então Px é P seno, Py, P cosseno. Então tá aqui para achar a normal. Para achar a normal. Tá? Bom, o que eu preciso agora? Olha aqui. Peso, eu sei quanto é que é, porque ele diz pra mim, me disse a massa? Não me disse a massa. Então deixa quieto, é M vezes G cosseno θ. G e cosseno θ eu tenho, mas a massa eu não tenho. Beleza? Não tenho a massa. Se ele não me deu, provavelmente vai chegar um momento da conta que eu vou cortar. Ele me pediu o coeficiente de atrito cinético. Notem que eu sei que força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, para descobrir o coeficiente de atrito cinético, eu tenho que fazer a razão entre a força de atrito cinético pela normal. A normal eu já sei, é mg cosseno θ.
Eu vou ter que ir atrás agora da força de atrito cinético, porque eu não tenho. Agora, como é que eu acho isso? Bom, agora eu vou ter que ir atrás, tá aqui, ó, vou ter que ir atrás dela. Eu sei que há força resultante. Força resultante é M vezes A. M vezes A. Tá? Só que a força resultante é a resultante dessas duas aqui. Quem é que é maior? Px ou força de atrito? Quem é maior é Px. Ele está acelerando rampa abaixo, então Px é maior. Como é que eu faço quando eu tenho forças nos sentidos contrários? Eu faço sempre a maior Px menos a menor, que é Φ. Tá ali, ó. É igual a M vezes A. Bom, basta isolar a força de atrito aqui. A força de atrito, ó, eu vou tocar o Px pro lado de cá. Então, menos Φ, força de atrito, é igual a Ma menos Px. Vamos multiplicar por menos 1 aqui, menos 1. Então, a força de atrito será Px menos Ma. Agora, se Py é P cosseno θ, é Mg cosseno θ, o Px será o que? Mg, Px é Mg peso, P seno θ. P seno θ menos Ma. Tá aqui. Descobri a força de atrito. Px, Mg seno θ menos Ma. Vamos transferir para cá que o meu espaço está curto. Essa daqui tá chatinha, né? Então, vamos agora substituir Φ aqui normal aqui. Então, o coeficiente de atrito cinético, vou copiar aqui, é a força de atrito cinético sobre a força normal. Bora! Quem é a força de atrito cinético? Tá aqui. M vezes G seno θ menos M vezes A. Tudo isso dividido por normal. Quem é normal? Tá aqui. M vezes G cosseno θ. Bom, notem que eu posso botar em evidência o M em cima, né? Então, o coeficiente de atrito cinético é M vezes, ó, em cima, no numerador G seno θ menos A, tudo isso dividido por Mg cosseno θ. E tu vê que realmente não depende da massa o coeficiente de atrito, ó. Eu posso simplificar a massa. E agora eu tenho todos os termos. Aliás, não tem um, né? Falta aceleração. A aceleração eu não tinha calculado. Mas é fácil, né? Aceleração é ΔV por ΔT. Você vê que eu preciso calcular ainda a aceleração. ΔV, a velocidade varia de 3 para 7. Então ela variou 4 metros por segundo. Em quantos segundos? De 1 para 3, num ΔT de 2 segundos. Então varia 4 metros por segundo em 2 segundos. Ainda tem que fazer uma cinemática aqui, né? Problema de cinemática. 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, agora eu já sei tudo. Beleza. G, 10 vezes seno θ, 0,6, menos A, 2, dividido por G, que é 10, vezes cosseno θ, que é 0,8. Tá? Então vamos resolver agora. 10 vezes 0,6 é 6. 6 menos 2 dividido 10 vezes 0,8 dá 8. Então, 6 menos 2 dá 4. 4 sobre 8 eu vou ter 4 por 8, 0,5. É o coeficiente. Alternativa B de Brasil. Chatinha essa, né? Até a próxima aula. Aquele abraço.